Ok, irmãos, capítulo 25, livro de Gênesis. Vamos passear pela Bíblia e meditar um pouquinho. Gênesis 25. Todos acharam? Diz assim: Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquizã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assurreus, os Letuseus e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas. E antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos que Tu fales conosco, usando o texto sagrado. Que Tu, Senhor, nos dê também condições de aplicar na nossa vida todos esses preceitos. E que assim, Senhor, possamos viver conforme os Teus ensinamentos. Nos ajuda, nos dá discernimento, nos dá sensibilidade. Fala conosco, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, nós estamos vendo aqui Abraão, que muitos pensam que a única esposa dele era Sara. Está falando aqui de uma outra esposa que, na verdade, ou outra mulher, ela se chama de Quetura. Agora, não se sabe, pelo menos nos livros que eu li, não se sabe se esse casamento foi depois da morte de Sara ou se ele se casou com essa mulher antes de Sara morrer. Então, os intérpretes aí, os estudiosos, ficam nessa dúvida. Agora, apesar de estar sendo mencionado só neste momento, inclusive isso é mencionado antes da morte de Abraão, que vai falar a partir do versículo 7, mas os estudiosos acham que esse casamento dele com Quetura pode ter acontecido antes. Existe essa possibilidade, tá? Mas não tem nada assim definitivo. Portanto, temos essas duas possibilidades. Mas isso não é o mais importante, se ele casou antes ou depois. Então, Abraão teve como esposa Sara, depois Agar, que era uma escrava de Sara, com quem ele teve o Ismael, e depois, então, ele se casa com Quetura. Quetura você pode observar que não é mencionado antes, mas não significa que ele não tinha casado com ela. Pode ser que signifique apenas que o autor sagrado deixou para falar sobre isso mais na frente, porque não era o essencial para aquele propósito de revelação da pessoa de Abraão como mais uma das pessoas que Deus escolhe para que, através dele, os seus planos se cumpram. Então fica essa dúvida, tá bem? Tem aqui uma lista de filhos que eu não vou nem ler de novo, porque as genealogias, em termos de meditação, de reflexão, não nos acrescentam muito, não. Mas isso é importante para quem vai estudar, por exemplo, a formação dos povos antigos, como surgiram e etc. Mas em termos de aplicação prática para a nossa vida, não tem muito o que se dizer. É tanto que, falando com sinceridade, eu acredito que a maioria de vocês pula
essas listas de nome, não é? Porque ela tem utilidade se você for fazer um estudo profundo, detalhado, e for pensar nas origens dos povos, como eu já falei. No versículo 5, nós já vamos ver Abraão dividindo a herança ainda em vida. Ou seja, antes de falecer, ele não deixou confusão para os filhos, como a maioria dos pais fazem, né? Antes de falecer, ele já fez logo o inventário e já definiu os bens de cada um. Sendo Sara a sua esposa principal e o Isaac o bebê da vida dele, então vocês vão ver que a prioridade em termos de herança passa a ser de Isaac, ok? Abraão deixou tudo o que ele tinha para Isaac, versículo 5, diz exatamente isso. Mas deu presentes para os filhos das suas concubinas e, antes de morrer, separou-os de Isaac e mandou que fossem morar na terra do Oriente, ok? Então, eles passam a serem os antecessores dos orientais. No versículo 7, nós vamos então ver a morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. No versículo 9 diz: os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela. Essa caverna, não sei se vocês lembram, em capítulos anteriores, ele compra essa capela. Quando ele faz uma proposta de compra para o Eteu, que era dono dessa terra, ele então diz: não, eu não vou vender a terra para você. Você é uma pessoa especial entre nós, usa até a expressão, você é para nós como um príncipe de Deus. Eles usam essa expressão e eles dizem então, né, eu não vou vender a terra, pegue e sepulte lá a sua morta. Foi quando aconteceu a morte de Sara, né, que Abraão comprou essa terra, adquiriu essa terra. Então Abraão também foi sepultado nesse mesmo local onde Sara havia sido sepultada vários anos atrás. Outra coisa, Abraão viveu 175 anos. Significa que Isaac, nessa época, estava com 75 anos, ok? Ele já havia casado, já deveria estar com 35 anos de casados, porque, se vocês estão lembrando, Isaac se casou quando tinha 40 anos. Vocês estão lembrando disso, né? Porque a maioria de nós tem a mania de ler a Bíblia esquecendo do que ficou para trás. Aí a Bíblia fica toda sem sentido. Então, se você observar para trás, que é o capítulo 24, é exatamente quando Eliezer, o servo de Abraão, sai de casa a pedido de Abraão para trazer uma esposa para Isaac dentre os parentes de Abraão. Eliezer viaja, conhece então Rebeca, faz a proposta para Rebeca. Rebeca e sua família aceita. No caso, quem estava à frente de tudo na casa de Rebeca, pelo que a gente percebe, era o irmão dela, Labão, e é esse mesmo Labão que lá na frente vai acolher um dos filhos de Isaac, que é o Jacó, ok? Então, no versículo 11, diz assim: depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, o filho dele,
que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Vocês conhecem essa expressão? Poço daquele que vive e me vê? Quem foi que botou o nome nesse poço? Quem foi que botou esse nome nesse poço? Agar. Foi naquela circunstância em que ela se desentende com Sara. Ela então finalmente acaba indo embora e ela está com medo do filho morrer. Ele já não era mais um bebê, já era um meninozinho. E então ela chega uma hora que ela não tem mais água, não tem alimento, não tem nada para dar para o filho, porque ela estava numa região desértica. Ela deixou lá o menino para morrer e se afastou. E quando o menino estava chorando, Deus então ouve certamente o clamor de Agar, porque o choro de um filho faz qualquer mãe orar, não é? Às vezes algumas mães precisam que Deus, de algum modo, mude a história dos seus filhos para que ela aprenda a viver na dependência de Deus e coloque os joelhos no chão. Porque nós temos essa tendência, né? Quando mexem conosco, até que a gente passa desapercebido. Mas quando mexem com os nossos filhos, aí que a gente sente na pele o quanto é grave o problema. Então, queridos, nós estamos aqui vendo essa situação. Isaac vai morar ali próximo, ou seja, ele não fica muito longe da terra onde nasceu. Ele praticamente está no mesmo lugar de onde estava Abraão, já acampado, e onde ele nasceu. Então, vocês vão observar que o Isaac, ele não sai peregrinando por todo o deserto como aconteceu com o pai dele, né? O pai dele não, o pai dele fez toda uma peregrinação, saiu de Harã, foi para a Mesopotâmia, depois foi para o Egito, depois voltou de novo. Então, Abraão passou por toda uma história de peregrinação. Já no caso de Isaac, ele se estabiliza num local adequado e é exatamente próximo ao deserto, que foi onde Agar batizou esse poço. E aí nós não sabemos, né, baseado na história de Agar, se o Senhor fez aquele poço surgir do nada, se o Senhor fez um milagre, interferiu e criou um poço ali para suprir água para Agar e seu filho, ou se o Senhor apenas mostrou a Agar que havia um poço ali que ela ainda talvez não tivesse visto. Talvez estivesse tão desesperada que nem percebeu que Deus já tinha colocado ali próximo dela a solução para o seu problema. Por isso é que ela batiza com esse nome: poço daquele que vive e me vê. Porque a Agar vai perceber naquela situação com seu filho Ismael que Deus não fecha os olhos para os seus servos. E naquele momento que ela apelou para o Senhor, ela então desperta para o fato. Eu na verdade nem estou dizendo que ela falou com o Senhor, porque eu acredito que nessa situação de desespero ela só tinha o Senhor como providência, como solução. Então eu estou crendo que naquele momento ela dirigiu uma oração ou um clamor, uma súplica para o Senhor, e o Senhor então a ouviu. Mas talvez Deus tenha ouvido só o coração desesperado de Agar. E assim, interessante, ele não só ouviu, mas ele viu. Por isso que ela coloca esse nome no poço, porque ela entende. Agar passa a ter uma revelação da pessoa de Deus e ela passa a ter a seguinte percepção: eu tenho um Deus cujos olhos não estão fechados para mim, ele me vê. Então, queridos, é muito interessante esse fato que a gente tem que observar na nossa vida, porque passamos por situações semelhantes, passamos por situações que a gente só vai perceber quem é Deus quando a gente lida com uma situação dificílima, praticamente impossível, e de repente você vê que Deus abre portas onde não tinha portas. Deus mostra uma solução
para situações que para nós não teria jamais solução. Que a gente diz assim, não tem mais jeito, agora é o final mesmo, acabou-se tudo. E de repente Deus se revela. E nessa revelação de Deus, a gente passa a conhecê-lo como ele de fato é. Porque quase sempre nós temos uma percepção totalmente errada de quem é o nosso Deus. E quase sempre a gente assimila ideias, mas não assimila experiências. Você entendeu? Pensando nesse texto, quando Agar batiza o poço daquele que vive e me vê, eu lembro, e espero que vocês também, do livro de Jó. Lembram da história de Jó? Jó, ele era um homem temente a Deus, ele adorava a Deus, ele servia a Deus, mas é só depois de passar por tanta luta, tanta desgraça, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo, só lhe sobrou a vida e uma mulher murmuradora que só criava problema para ele. A mulher chegou ao ponto de dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí depois de todas essas situações adversas que ele experimenta, finalmente Deus restaura tudo na vida dele. Ele tem filhos em dobro, ele tem riquezas em dobro, tudo é duplicado como recompensa por ele ter permanecido fiel a Deus, apesar de todas as tribulações. E é finalmente quando Jó faz a seguinte declaração: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você entende como, apesar de não gostarmos, não aceitarmos, principalmente nesse cristianismo moderno, mas você entende como a tribulação, a aflição, tem um potencial imenso de nos levar a uma vida mais profunda com Deus. Às vezes, irmãos, eu acho que no mundo moderno nós temos tanta facilidade, nós temos tanta coisa ao nosso dispor, que a gente não passa por experiências profundas com Deus. Porque, na verdade, as nossas experiências com Deus, elas se aprofundam realmente quando a gente vive momentos de aflição, de angústia, de dor e de tristeza. É como aquele hino do missionário, que muitos não sabem a história, que fala sobre o Titanic, aquele hino que diz, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. E a gente recusa a dor. O resultado, quando a gente rejeita a dor e a gente vive esse cristianismo só de prazer, de felicidade, de vitória, que é um cristianismo falso, aí a gente não tem realmente um relacionamento, uma vida profunda com Deus. As tribulações, as angústias, elas acabam funcionando como tem uma palavra aqui na minha cabeça, vou usar essa mesmo, estou procurando outras, não encontrei, como uma catapulta. Você sabe o que é uma catapulta? Catapulta é uma arma de guerra. Ela é construída de madeira e ela tem um grande braço que funciona como alavanca. Quando é disparado, vou usar esse termo gatilho, porque na verdade é uma corda presa, alguma coisa assim. Quando é cortado, ela então se levanta aquele braço e ela joga pedras gigantescas, geralmente usadas para destruir muralhas de cidades. Então esse instrumento de guerra, a catapulta, ela tem a condição de lançar muito além pesos grandes. E eu estou dizendo que o sofrimento da nossa vida espiritual, o sofrimento no nosso dia a dia, acaba nos empurrando para mais próximo de Deus, empurrando para lugares mais à frente. A gente às vezes, sem perceber e sem querer, a gente é obrigado a galgar novos espaços, novos níveis ou patamar de espiritualidade. Porque a angústia, aproveitar para dar essa dica também, que muitas pessoas têm dúvida, a angústia, ela funciona como o jejum. Por que eu faço jejum?
é para Deus olhar para mim e me ver tão sofrido, tão angustiado, e ele pensar assim: coitadinho, está morrendo de fome por mim, e por isso eu vou dar uma recompensa a ele. A gente tem essa ideia de troca. Não é isso. Na verdade, o jejum não é para convencer a Deus de nos dar alguma coisa. O jejum, ele convence a gente que a gente tem que se entregar a Deus, que a gente tem que se doar para Deus. Porque quando o nosso corpo debilita, e a alma também, porque a alma de qualquer modo está vinculada ao corpo, o que acontece é que a fraqueza nos leva a buscar refúgio na fortaleza de Deus. Entenderam a função do jejum? Então o jejum traz quebrantamento, porque quando a gente, vou usar a expressão literal, quando a gente se quebra, a gente é obrigado a admitir que só temos Deus para nos restaurar, para nos emendar de novo. Então aí nesses momentos a gente corre atrás de Deus. Então o jejum, a tribulação, a aflição, o jejum acaba produzindo uma tribulação na nossa alma, no nosso corpo, em razão da falta de alimento. Então isso aí acaba nos impulsionando a colocar-se mais intensamente na presença do Senhor. Amém? Ficou claro? Ok? Então o jejum é importante, sim, não é um mero ritual. Ele é importante porque causa sobre nós uma pressão por necessidade de alimento e uma aflição no corpo e na alma, e essa pressão e aflição nos leva a buscar mais intensamente a Deus, ok? Agora, às vezes, como a gente não se dispõe a quebrantarmos a nós mesmos, aí eu lembro do texto do Novo Testamento, quando diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Quando você se humilha, ele lhe exalta. Mas se você não se humilhar, se você se exaltar, ele vai lhe quebrar. Ele vai lhe humilhar, lhe obrigando a essa posição, a assumir essa posição de que ele é o Senhor e que você depende dele e que não há nenhum outro na sua vida mais importante do que ele, a ponto de você abrir mão de qualquer coisa para estar na presença dele e aprender a viver dependendo unicamente dele. Entenderam? Outra coisa que Deus usa também na nossa vida para produzir esse quebrantamento, e a gente passa de repente a gente tem aquela experiência de se deparar, como aconteceu com Agar, com aquele poço daquele que vive e me vê. A gente descobre que Deus é real, não é apenas uma ideia, não é apenas um conceito, uma religião, não é um preceito, mas você descobre que Deus é real e que ele está muito presente ao redor da sua vida, mesmo quando você não percebe. Mas são essas situações difíceis, os desertos da vida, no qual estava Agar, que nos leva a abrir os olhos e ter uma percepção maior de Deus, desse Deus que vive e nos vê. Ele não está morto, ele está vivo. Ele não é também o Pai eterno que está no céu, ele está entre nós. Jesus mudou essa história quando ele se tornou o Emanuel, Deus conosco, ok? Então, essa experiência do poço daquele que vive e me vê acontece quando a gente passa por situações, eu já mencionei a aflição, a angústia, as dificuldades, as lutas, as provações, já mencionei o jejum que nos ajuda a nos quebrantarmos e buscarmos a Deus voluntariamente, mas também vou mencionar um outro fator muito importante que algumas pessoas, alguns cristãos não entendem. Outro fator que nos obriga a ir para a presença de Deus e acaba nos dando a oportunidade e o privilégio de aproximar-se mais do Senhor e ter novas experiências com Ele, é a doença.
Deus às vezes usa de uma enfermidade para nos quebrantar e nos obrigar a recorrer a Ele, porque a gente vai perceber que sem o Senhor não somos nada, nada. Nem o nosso corpo, por mais que a gente cuide bem, pode subsistir a todas as intempéries da vida se nós não buscarmos o Senhor. Então, porque muitas vezes Deus permite que alguns dos seus servos passem por enfermidades tão complicadas e não os cura? Porque às vezes Ele está querendo se revelar a esse servo que não tem os olhos abertos para o Senhor e pensa que espiritualidade e religião é a mesma coisa. E pensa que carregar uma Bíblia, vir para a igreja, cantar corinho e etc., isso já é espiritualidade. Não. Todos nós precisamos passar pela roda do oleiro. Todos nós. Para que a gente possa ser purificado, para que a gente possa ser tratado. Ok? Agora, eu não estou dizendo com isso que você deve aceitar como normalidade todo tipo de enfermidade que vem sobre você. Porque não é só Deus que permite situações difíceis para nos tratar ou quebrantar. Às vezes Satanás também coloca sobre nós situações difíceis e enfermidades. Só que Deus, enquanto Deus quer nos quebrantar, eu vou fazer uma diferenciação aqui, ainda que literalmente as duas palavras tenham o mesmo sentido. Então, enquanto Deus trabalha para nos quebrantar, ou seja, nos colocarmos mais facilmente na presença dele em reconhecimento à sua glória, Satanás trabalha para nos quebrar. Ele quer nos destruir e ele traz todo tipo de confusão, de angústia, de dor, de dificuldade, de luta, de provação. E, infelizmente, alguns servos de Deus se submetem a isso porque acham assim, não, é de Deus, Deus está querendo quebrantar o meu coração. Nós temos que ter discernimento a respeito dessas coisas. Nós temos que saber quando a tribulação vem, porque Deus permitiu e está usando essa tribulação para nos empurrar a experiências mais profundas com Ele, mas também nós precisamos discernir quando for Satanás usando esse tipo de coisa para nos afastar de Deus, para nos levar a murmurar e até a ficar revoltado com Deus, porque a gente assume aquela postura de dizer, realmente Deus não é fiel. Eu estou aqui nessa tribulação, nessa angústia, Deus nem liga para mim, Deus não faz nada por mim. E isso não é verdade. Não é verdade. Por maior que seja a angústia, e você pense que Deus sumiu, que Deus não está mais agindo na sua vida, que Deus lhe esqueceu, a verdade é que Ele está sempre presente e Ele está sempre com os olhos sobre você. Ok? Ele não nos abandona, Ele não nos esquece, ainda quando a gente age por rebeldia e se afasta da sua vontade. Então, queridos, não esqueçam. Agora, só complementando aqui, e aí você pergunta, pastor, e como é que eu faço para saber, quando eu estou passando por uma tribulação, se é Deus ou o diabo? Se eu repreendo ou me humilho? Como é que eu sei? Como é que eu faço? Aí Tiago dá essa resposta. Ele diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, Deus espera que você, nas situações difíceis, peça sabedoria a Ele. Inclusive esse texto fala sobre tribulação, capítulo 1 de Tiago. Ele diz assim, inclusive, olha, presta atenção. Diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, a aprovação, ela é um fator importante no desenvolvimento da nossa espiritualidade, sim. E a gente tem que aprender a lidar com elas. E dependendo de como a gente lida com as provações, a gente será abençoado ou amaldiçoado. A gente será elevado ou abatido. Agora, provação vem a todos. Não há ninguém na terra, nem mesmo o Filho de Deus,
que não tenha passado por grandes provações. Muito pelo contrário, em Hebreus diz que ele passou por tantas provações, tantas no sentido de quantidade, ele passou por tantas provações que ele se tornou aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Então, as coisas que nos advêm na caminhada da vida, elas servem para o nosso aperfeiçoamento. Mas, e pastor, como é que eu sei se uma tribulação vai me aperfeiçoar ou vai me deixar pior? Simples. Simples em termos, né? Simples assim, em termos de explicação, teoricamente, né? Na prática a gente sabe que não é por aí. Mas bem, acontece o seguinte: se você vai sair melhor ou pior de uma tribulação, depende de como você reage a essa situação. Há pessoas que enfrentam grandes angústias na vida e saem melhores. Há pessoas que qualquer probleminha na vida ela fica pior, azeda, amarga, murmurando. E uma das grandes diferenças, também um dos fatores importantes nesse processo de vida, que vai definir como você sairá dessa situação, se melhor ou pior, é como você vai aceitar essa situação. Se você aceitar isso como tratamento de Deus, então certamente Deus irá transformar isso em uma coisa boa, porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você entendeu? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ok? Mas para aqueles que não amam a Deus, tudo vai cooperar para o mal. As pessoas más, as pessoas que vivem fora da vontade do Senhor, elas têm a tendência de endurecer o coração e se tornarem cada vez piores. E essas pessoas, na verdade, acabam sendo pessoas frustradas na vida, que descarregam suas frustrações, seus problemas, suas angústias sobre todo mundo ao seu redor. Então, um dos segredos é, como diz o hino, ao invés de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Ok? Canta. Então, um dos segredos para a gente passar por provações, passar por desertos, como passou Agar, e a gente sair bem, a gente sair melhor, é tendo um coração grato. É por isso que o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai. Você não dá graças só porque você é um herói. Você dá graças porque Deus quer que você dê graças. Você não dá graças porque tudo melhorou, tudo está bem, e você tem a esperança que vai dar tudo certo, que a situação vai se reverter. Não, você dá graças porque você é obediente. Deus lhe mandou dar graças, mesmo na tribulação. Ele lhe mandou agradecer, ele lhe mandou ter um coração grato, mesmo na tribulação. E como Deus manda, eu faço. Não é porque está tudo cooperando para que eu possa glorificar a Deus. Independente das coisas cooperarem ou não, nós temos que aprender a dar graças a Deus sempre. No mínimo, você pode dar graças a Deus. Por quê? No mínimo, essa situação poderia ser pior, mas Deus, por misericórdia, deixou que fosse só ruim. Porque não há nada ruim que não possa piorar. É ou não é verdade? Quando a gente pensa que chegou no fundo do poço, de repente aparece mais um buraco abaixo. E quando essas coisas sobrevêm sobre nós, quando esse negócio aperta, como a irmã H entendia desse assunto, né? Como ela entendia desse assunto. Mas ela não soube reagir bem. Ela acabou se afastando da bênção, do plano de Deus, mas Deus, por misericórdia, foi fiel a ela e ao seu filho, em razão das promessas que Deus tinha feito a Abraão e do amor que Deus tinha feito a Abraão. Então, o Senhor muda as situações, e quando Ele muda as situações, aí você consegue estar diante do poço, daquele Deus que vive e vê. E agora não é mais apenas o Deus que me vê,
mas é também o Deus que eu vejo, como disse Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É assim que a gente tem que aprender a lidar com as provações, porque não existe vida sem provação, ok? Não existe vida sem provação. Aqui não. E eu nem sei, apesar da gente ter essa ilusão, essa ficção, eu nem sei se no céu vai ser esse paraíso que nós pensamos que vamos chegar lá e não vamos ter mais problema nenhum. Não vai ter mais luta, nem provação, nem dificuldade. Eu não acredito nesse céu. Ele não parece muito com os preceitos gerais da Bíblia. Até porque, meus queridos, a única pessoa que no universo poderia não ter problema, e tem, porque tomou para si os nossos problemas, mas a única pessoa no universo que poderia não ter problemas é Deus. E arranjou um abacaxi quando criou a gente e amou a gente, né? Então, se você pensa que na eternidade, quando você estiver no céu, na glória com o Senhor, significa que não vai ter mais nenhuma dificuldade, eu não acredito nisso, porque nós não vamos nos tornar Deus, nós vamos nos tornar filhos de Deus na sua plenitude. Antes do pecado havia provação? Havia. A dona Eva, para dar à luz o menino, ela sentia dor. Agora, quando veio o pecado, o que foi que aconteceu? As dores se multiplicaram. E não se multiplica nada. Nada vezes nada é nada. Se você multiplicar zero, é zero. Pode multiplicar infinitamente o zero e continua sendo zero. Então, se as dores foram multiplicadas, então existia uma dor. Certo? Então, mesmo no paraíso havia dores. Havia trabalho, havia responsabilidade, havia esforço. A gente suava para obter as coisas. A gente não, né? Porque nunca passamos pelo paraíso. Adão foi que passou por lá e fez a besteira de estragar o negócio. Mas havia dificuldades? Havia. O Senhor diz, crescei e multiplicai-vos. O Senhor diz, povoem a terra. Diz, cultivem a terra. Isso é o quê? Trabalho. Trabalho. Então, esse céu que os cristãos imaginaram aí, que a gente vai passar o resto da eternidade só dizendo glória é glória e sendo abanado pelos anjos, isso aí é ficção cristã, isso não é realidade cristã não. Esse céu não existe não, nunca ouvi falar nele. Mas eu não sei onde foi que os irmãos encontraram esse céu, que parece que o homem deixou de ser humano. Por que nós temos dificuldade? Porque somos humanos. Por que nós enfrentamos problemas e dilemas? Porque somos humanos. E haveria a chance da gente não ter mais nenhuma dificuldade, nem problema, nem dilema, só se a gente se tornasse o Deus Todo-Poderoso. É o único que tem condições de não ter nem problema, nem dilema. Mas qualquer criatura vai ter problemas e dilemas. Até Deus trabalhou e até precisou de um 7º dia para descansar. Ainda que a gente não possa considerar esse descanso de Deus no 7º dia como equivalente ao nosso descanso do trabalho, né? Não é a mesma coisa. Aí é uma outra coisa, é uma questão espiritual esse descanso. Pois bem, versículo 11, estamos bem entendidos aí? Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Ok? Versículo 12. Ismael, filho de Abraão e de Agar, escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos. Aí lá vem uma lista. São 12. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Ou seja, o lugar onde eles moravam passava a se chamar pelo nome deles. Ok? Então houve uma cidade de Quedar,
houve uma cidade de Dumá, de Massá, chamada de Haddad e etc. Então, onde eles moravam, aquele lugar, aquela terra, recebia o nome deles. Ok? Cada um era chefe da sua própria tribo, ou seja, 12 tribos. E vocês estão lembrando que essa foi uma promessa que Deus fez a Abraão? Quando começou a confusão entre Agar e Sara, que Agar foi obrigada a sair de casa, foi expulsa da família e foi para o deserto peregrinar com seu filho Ismael. Antes disso acontecer, a palavra de Deus diz que Abraão ficou muito triste quando Agar foi mandada embora. Até porque Ismael era filho dele, filho legítimo, filho de sangue. Não era filho de Sara, mas era filho de Abraão. Então ele ficou muito triste, a Bíblia diz que ele ficou triste. Mas o Senhor o acalentou, fazendo a ele a promessa de que não se preocupasse, o Senhor iria proteger aquele menino e que aquele menino também se tornaria o pai de muitas nações. Esse rapaz, então, depois que casa, o Ismael, ele tem 12 filhos. Cada um desses 12 filhos depois se transforma em uma tribo, e essas tribos vão se transformar em povos. Então aí tem a origem dos povos orientais. Ok? Os povos orientais são descendentes do Ismael, árabes e outros. Ok? Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. É interessante, você observa que quando Abraão morre, apesar de Ismael ter sido botado para fora de casa, ter saído da família, ele poderia ter se tornado um rapaz revoltado, problemático, né? E que talvez, se ele não tivesse sabido tratar o seu coração, ele teria desenvolvido ódio pelo pai, porque o pai consentiu que ele fosse jogado no deserto praticamente para morrer, e teria desenvolvido também ódio pelo irmão, que afinal de contas ele era legitimamente irmão de Isaac. Mesmo pai, Ismael era filho de Abraão com Agar, Isaac era filho de Abraão com Sara. Mesmo pai, só tinham mães diferentes, mas eram irmãos. Ok? Ele não desenvolveu esse ódio pelo irmão, tanto que o coração dele estava tão tranquilo quanto a isso, que inclusive eu faço aqui a conclusão, que ele não se afastou de fato da família. Ele não foi assim, aquele tipo de pessoa amargurada, ressentida, que ele disse assim: eu nunca mais quero nem saber desse povo, desse pessoal. Para mim morreram. Você já ouviu alguém dizendo algo assim em relação à família? Não, pelo contrário. Você observa que, primeiro, quando o pai falece, Ismael fica sabendo. Fica sabendo como? Se ele foi morar tão longe, enquanto que Isaac e Abraão continuaram lá naquela região, próximo à cidade dos heteus. Como foi que ele ficou sabendo que o pai havia morrido? Porque naquela época não tinha internet, não tinha telefone. Então, para uma notícia chegar em algum canto, alguém tinha que levar. E quase sempre viajava quilômetros e quilômetros, às vezes dias e dias, para uma notícia chegar. Você observe que Ismael fica sabendo do falecimento do pai e que ele participa do enterro do pai. Então, ele manteve algum tipo de contato com a família dele. Ele não desenvolveu um ódio para com Isaac ou para com o pai, a ponto de dizer assim: vou me afastar, nunca mais quero saber desse troço. Eu vou viver minha vida bem longe dessa família desajustada. Não, ele não teve esse tipo de atitude. Ele cresceu, mas cresceu uma pessoa sem amargura, a tal ponto que
Na hora que o pai falece, ele está lá junto com o irmão para chorar sobre o túmulo do pai. Mas Ismael, com 137 anos, ele falece e foi se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos, ok? Essa é uma expressão, mundo dos mortos, que está vinculada à cultura judaica ou hebraica, e às vezes é difícil a gente entender um conceito cultural depois de tantos anos, e a gente vivendo numa cultura totalmente diferente, até porque no cristianismo nós temos aí algumas concepções de vida após a morte meio erradas. Eu não vejo muito respaldo em algumas teorias de vida após a morte na qual os cristãos creem. Então, a gente não sabe exatamente o que essa expressão significa. Mas parece que Ismael entendia, ou pelo menos o autor desse texto entendia, que as pessoas morrendo, elas iriam então se encontrar com os seus antecessores, ok? No mundo dos mortos. Se essa maneira de pensar dos judeus tem fundamento, se realmente a vida após a morte é assim, é um encontro com os nossos parentes, os nossos antepassados do mundo dos mortos, então fica meio complicada essa teoria de que a gente morre e fica dormindo até que um dia Jesus nos ressuscite. Isso não tem muito fundamento não, porque inclusive você olhando para o Novo Testamento, estamos vendo aqui uma situação do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também você observe que o próprio Jesus diz assim: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E outra coisa, lá no Monte da Transfiguração, no Getsemane, quando Jesus passa por aquela experiência de transfiguração, quem lhe aparece ali? Elias e Moisés. Estando eles dois ali, então não estavam dormindo. Eles estavam como? Vivendo, consciente de tudo e sabendo o que estavam fazendo. Ok? Agora, eu só não quero que quem quer que ouça isso tome o que eu estou falando como respaldo para acreditar nas teorias do Espiritismo, que diz que tudo é igual aquela novela A Viagem, né? Que o pessoal viajou mesmo. Aí era gente vendo gente que já morreu, era toda aquela doidice lá. Ok? Inclusive aqui no versículo 18 fala onde estava vivendo Ismael. E olha que não era pertinho não, viu? Diz aqui no versículo 18: os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Su. Onde é que ficava esse lugar, Avilá e Su? Era a leste do Egito, ok? Ao longo da estrada que vai para a Assíria. O que para vocês talvez não signifique nada, porque vocês nunca viram no mapa onde é que fica o Egito, onde é que fica a Assíria. Por isso que eu falo que seria interessante fazer depois um estudo, né? Sobre geografia bíblica, para você ter uma ideia, né? Eles viviam separados, observe bem, eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Então assim, os filhos de Abraão se espalharam. Você observa no início do capítulo 25 que os filhos de Abraão com Quetura, eles são mandados embora mais para morar nas terras do Oriente. Os filhos de Ismael vão lá para a banda do Egito. E os filhos de Isaac ficam naquela região que passou depois a ser conhecida como a terra de Canaã, que foi dividida em várias regiões, né?
Depois, quando o Império Romano assumiu o domínio, então dividiu toda essa área em várias regiões, né? Região da Idumeia, Galileia e outras mais. Ok? Bem, e aí o versículo 19 faz o fechamento. Aliás, não é o fechamento, na verdade é como que uma abertura. É uma nova abertura. É interessante aqui, não sei quantos de vocês já assistiu aqui uma peça teatral, né? Pensando numa peça teatral, porque eu tenho certeza que ainda que você nunca tenha ido numa, mas você já viu na televisão como é que funciona uma peça teatral, né? A história da cortina. Cortina fecha, cortina abre, cortina fecha, cortina abre. Cada intervalo entre cada parte do ato, ele é marcado por um fechar de cortina e um abrir de cortina, ok? Meu sinal aqui está errado, né? Fechar de cortina. Fechar de cortina e um abrir de cortina. Pois bem, aí no versículo 19 começa então, né, o autor sagrado dizendo: esta é a história de Isaac, filho de Abraão. Agora começa uma nova etapa aí no plano de Deus, ok? Abraão se foi, Ismael com 135 anos se foi, ele fez parte um pouco ainda da história do pai, fez parte, na verdade, fez parte porque ele era até mais velho, né, do que o Isaac, mas Isaac, agora o destaque passa a ser em Isaac, o filho da promessa. Estão lembrando o que significa Isaac? Hein? Sorriso, ok? Porque quando Deus disse para Sara e para Abraão: vocês vão ter um filho, Abraão já tinha desistido da promessa que Deus fizera antes, quando ele tinha 75 anos. E ele riu. E Sara também, que estava escondida ouvindo a conversa, né? A mulher mesmo, Sara, estava atrás da tenda, escondida, ouvindo a conversa. E aí quando Deus falou que ela ia ter um filho, e ela já era de idade, aliás, ela nunca pôde ter um filho, porque ela era estéril. Abraão também já estava sem jeito, porque pela idade ele também não tinha mais condição de fertilizar. E aí quando Deus fala, o Senhor fala, a Sara riu. Mas não foi um sorriso de prazer, não, de alegria, não. Foi um sorriso de incredulidade. É tanto que o Senhor, que o Deus que vive e tudo vê, percebeu que ela estava atrás da barraca, ele sabia, e quando ela deu aquela risadinha, ela deve ter pensado assim: o Senhor está doido. Se não aconteceu antes, agora é que está sem jeito. Mas aí o Senhor chamou a Sara: vem cá, por que você riu? Não, não riu não. Riu sim, você está atrás da barraca aí. Ficou rindo quando eu falei. Pois bem, Isaac então, o sorriso, a alegria do casal. Então, versículo 20, Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, ok? Casou-se com 40 anos de idade. Rebeca, aqui menciona, era filha de Betuel e era também irmã de Labão. Esse Labão aqui é importante, viu? Porque ele vai aparecer lá na frente como um personagem importantíssimo na caminhada de Jacó, ok? Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia, ok? Quem era arameu e morava na Mesopotâmia? A família de Rebeca, certo? Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios, ok? Uma regiãozinha ali daquela área que fica entre dois rios. Aliás, não são nem dois, né? São aquela região ali, tem 4 rios: Gion, Pison, Tigre e Eufrates, que foi considerado inclusive pelos arqueólogos, né, e os outros estudiosos, é considerado como o berço da civilização humana. E é naquela região que é mencionado também na Bíblia, no início de Gênesis, que o Senhor havia feito ali o Jardim do Éden, ok?
ok? Ele construiu o Éden e dentro do Éden colocou um jardim. Naquela região lá, porque fala que no Éden havia 4 rios que circulavam o Éden, que era Tigre, Eufrates, Gion e Pison. Ok? Aí passou a ser chamado depois de região da Mesopotâmia. Era uma área extremamente fértil, muito rica. Ali se desenvolveram grandes culturas que depois dominaram o mundo. Versículo 21. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. Veja bem, interessante, né? Você percebe que aqui tem uma frasezinha que vai dizer muita coisa. Observe bem. Diz, Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus em favor dela. Ou seja, a preocupação com Isaac não era aquela coisa, eu quero ter um filho. Não existe isso ainda na nossa cultura, aquela coisa de que nós homens, se não tiver um menino eu morro. E tem mais, tem que ser, como diz o sertanejo, menino macho, né? Se eu não tiver um menino eu morro. Eu já vi casamentos acabarem porque a mulher era estéril e o cara parece que casou com o menino dela, não foi nem com ela, o menino que ainda nem existia. Eu não entendo isso. A gente não casa para ter menino. A gente tem menino porque casa. A gente não casa para ter menino. Então essa coisa do casal deixar de se amar. Já vi gente que abandonou a esposa e arranjou outra mulher porque a mulher não podia engravidar. Eu acho o cúmulo da covardia. Se você queria um menino, qualquer prostituta poderia lhe dar. Por que você ilude uma pessoa, faz declarações de amor e depois impõe sobre ela o peso de ter que lhe dar um filho a qualquer custo? Mas assim, a expressão me leva a pensar, pode até ser que eu esteja errando nesse entendimento, mas a expressão como está aqui me leva a pensar que quando Isaac orou sobre ter um filho, a preocupação dele era com Rebeca. Porque diz, ele orou em favor dela. Não é simplesmente uma expressão, ele orou por ela. Mas assim, ele orou por ela, pode ser uma coisa que qualquer pessoa faz por qualquer pessoa. Vou orar por você. Mas essa expressão em favor, ela, pelo menos no português, eu não sei se lá no original tem essa conotação, mas no português, quando você fala em favor, significa que você fez algo visando o benefício daquela pessoa, certo? Então aqui, o autor sagrado diz que Isaac orou a Deus em favor de Rebeca. Ou seja, a preocupação não era com ele, eu quero um filho. Eu tenho que ter um filho e você vai me dar um filho. Não, ele orou, mas pensando na Rebeca. Por quê? Porque naquela cultura, o peso de ter um filho não estava sobre o homem, estava sobre a mulher. E para a mulher, a esterilidade era considerada uma maldição. Se uma mulher fosse estéril, não pudesse ter um filho, ela era considerada amaldiçoada por Deus, ela era considerada abandonada por Deus, ela era considerada como uma mulher inútil, infrutífera. Então, havia esse preconceito cultural. E as mulheres sofriam muito. Vocês estão lembrando da mãe de Ismael, Ana? Esposa de Elcana, pai de Samuel. Eu falei outro nome, falei? Não, Ismael não. Samuel. Você vê que quando começa lá no livro de Reis, contando sobre a história de Samuel, começa com a Ana no templo, chorando amargamente, desesperadamente, pedindo um filho.
Ela estava tão desesperada que ela não conseguia nem falar. Ela só murmurava, a ponto de que o profeta Eli, que era responsável pelo templo, chegou a pensar e a dizer que ela estava embriagada, ela estava bêbada. E ela disse: não é embriaguez, não, é angústia no meu coração, porque eu quero ter um filho. E o texto diz que Ana era humilhada pelas outras esposas de Elcana, porque ela não podia ter filho. Agora nós vemos também o Elcana agindo como Isaac. Observe que Elcana, e eu acho interessante essa frase, a frase que ele usa lá no livro de Reis, quando ele diz assim: Ana, por que você está assim tão desesperada? Será possível que eu não valho mais para você do que 10 filhos? O marido desse se garante, não é não? Ele disse assim: você tem a mim que vale muito mais do que qualquer menino. Então você vê, ele não se revolta com a esposa porque a esposa não pode lhe dar um filho. Pelo contrário, a atitude dele é de apoio, é de amor, é de carinho, é de quem diz: Ana, isso não importa para mim. O meu amor por você é suficiente. O filho não vai fazer diferença. Mas para Ana fazia. Para Ana fazia. Era um peso grande. Como também para Rebeca fazia. Para Isaac não necessariamente, mas para Rebeca fazia. Certo? E aí, por isso que eu pessoalmente acho que foi usada essa expressão em favor de. Então, quando Isaac ora em favor de Rebeca, Deus ouve a oração dele, mais uma vez aqui se revelando o Deus que vive e me vê. Agar ora e o Senhor se revela. Isaac ora e o Senhor se revela. Então, clamou a Deus, o Senhor está lá, ele chega junto. Você não vê aqui na Bíblia ninguém que orou e diz assim: e Deus não ouviu sua oração, ou e Deus desprezou sua oração. Não, muito pelo contrário. Então, querido, confie. Se você não pode confiar na sua oração, confie no Senhor pelo menos. Porque a gente é o primeiro a não botar fé na nossa oração, né? A gente tem essa dificuldade, porque não conhece bem o nosso Deus. A gente o conhece de ouvir falar. A gente não conhece a Ele de um modo tão pessoal que a gente saiba, sem duvidar, que Ele jamais será infiel. Ele jamais vai nos desamparar. Ainda que o nosso pai nos desampare, que nossa mãe nos desampare, que os homens nos desamparem, Deus não. Ele jamais vai nos abandonar. E aí Isaac orou, e então o Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e aí começa a confusão. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. O menino já brigava na barriga, os dois moleques. Tu pensa num conflito. E esse negócio aqui vai dar uma dor de cabeça para Isaac e para Rebeca. Mas, infelizmente, eles também não foram sábios. Eles vão acabar contribuindo para essa divisão na família. Os meninos já nascem brigando e a mãe ainda estimula. E o pai, um contra o outro, com esse negócio de preferencialismo na família. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Eu imagino como é que foi, né? Essa gravidez, 9 meses. Chuta. Errou o menino. Chutou a mãe. Os dois na mesma barriga, brigando. E é interessante, foi um parto difícil. Aliás, não só o parto foi difícil, foi uma gestação complicada. Porque observa aqui como diz. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Ou seja, antes dos meninos nascerem, Rebeca já estava
tendo tanta dificuldade no processo de gestação, que ela procura a Deus em oração e pergunta: Senhor, o que há de errado? Que gravidez é essa? Que incômodo é esse? Porque o processo de gestação dos dois meninos não foi nada fácil. Também brigando, os dois era troca de tapa o tempo todo. Podiam nem correr, né? Porque estavam juntos os dois, mesmo lugar. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então fui perguntar a Deus, o Senhor. E aí Rebeca nos traz uma lição muito importante. As coisas estão complicadas. Qual deve ser a primeira atitude? Vai falar com Deus. Deus é que sabe de todas as coisas, o presente, o passado e o futuro. Se algo está estranho, se algo está diferente do normal, o que faz? Corre para o Senhor, vai conversar com Ele. Tá certo? E aí vem outra coisa magnífica. Vou encerrar com essa frase, que já está no versículo 23. E ele respondeu. E aqui o que interessa, que eu quero chamar a atenção para você, não é o que Deus respondeu. Não é a resposta que Deus deu. É que ele respondeu. Ele não ficou em silêncio diante da angústia de Rebeca. Ele não ficou assim: te vira com o teu problema aí, teu abacaxi. Quero nem saber disso. Vou nem tocar no assunto. Deus não desamparou Rebeca. Pelo contrário, o Senhor viu a angústia dela, a situação complicada com os filhos, e Deus respondeu. Clame a Deus. Deus certamente responderá. Amém? Seja qual for o problema, está no deserto, não tem água, vai morrer, é um menino, está complicado o parto, seja qual for o problema, leva para o Senhor, clama a Deus e Ele vai responder. Ok? Que Deus abençoe os irmãos. Eu espero que essa reflexão aí ajude a todos vocês e a todos nós, né? Nessa caminhada de vida, e que a gente aprenda a lidar com a vida de uma forma equilibrada, que a gente não continue nessa espiritualidade estranha que não tem a ver com a Bíblia, achando que tudo é vitória, tudo é bonança, tudo vai dar certo, e não é isso. Deus é um Deus que resolve problemas, mas Ele não tira os problemas. Ele permite que a gente passe pelos problemas para que a gente se achegue mais a Ele e desenvolva um relacionamento mais próximo e mais profundo com Ele. Então aproveite das lutas, das dificuldades na sua vida e que elas lhe movam em direção ao Senhor e não que elas afastem você do Senhor. Reaja corretamente, que a tribulação vai terminar sendo uma bênção para você, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Deus abençoe, queridos.